Volte-se comigo nesta manhã para a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Nós leremos os primeiros 2 versículos nesta manhã. Mateus, capítulo 6, versículos 1 e 2, estas palavras do Senhor da Glória. Guardai-vos, diz o Salvador, de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Meus queridos amigos e irmãos, o título desta mensagem nesta manhã é A Vida de Piedade Vivida na Presença de Deus. Nós chegamos aqui nesta porção do Evangelho de Mateus, do Sermão do Monte, uma porção bastante diferente deste sermão. E a ênfase do Senhor Jesus Cristo aqui neste capítulo de número 6 será uma ênfase voltada, colocada sobre o relacionamento agora do crente com o seu Deus. O crente em um relacionamento direto com o seu Salvador, com Deus, o seu Criador. Deus, você deve ter percebido em sua leitura, é apresentado aqui neste capítulo como o Pai Celestial. No capítulo 5, um capítulo bem maior que o capítulo 6, apenas 2 vezes Deus é visto, apontado como o Pai Celestial. Mas aqui, um capítulo menor, 11 vezes Cristo designa a Deus como o Pai Celestial. E você sabe muito bem que quando algo é repetido na Bíblia, é para ênfase. Há uma ênfase muito grande aqui neste capítulo de número 6. E mais uma vez nós percebemos como o Senhor muda de marcha em seu discurso no Sermão do Monte. Deus é visto aqui como o Pai Celestial, o Pai do seu povo, o Pai dos seus eleitos. Não apenas o Deus criador e soberano sobre todas as coisas, mas o Deus que nos conheceu, nos salvou, nos conhece por nome, se interessa por nós pessoalmente e se relaciona com cada um dos seus filhos e filhas nesta jornada. O Deus que é o Pai Celestial. E esse título, tantas vezes repetido pelo Senhor Jesus Cristo aqui neste capítulo, irá destacar 2 coisas à nossa atenção. Aponta para a proximidade de Deus. Ele é um Pai Celestial. Pai é alguém que de fato está próximo de seus filhos. O cuidado de Deus. O Pai que cuida de seus filhos e filhas. Ele está próximo. Ele nos vê pessoalmente, por nome, como indivíduos nesta jornada. Ele não lida conosco como um mero número no livro da vida, como uma massa de cristãos, como a igreja como um todo, mas como um Pai Celestial. Ele se relaciona com cada um de nós por nome, este filho, esta filha, aquele filho. Ele se interessa, ele toma um interesse, ele lida, ele tem um plano, um treinamento, um amor e um cuidado paternal próximo de cada um de nós. Queridos amigos, talvez seja difícil para alguns de nós nesta manhã entender os sentimentos por trás deste título, Deus como um Pai Celestial. Talvez você não teve um pai maravilhoso, assim por dizer, que foi tão paterno a você. Talvez você não cresceu com um pai, na verdade, ou com uma mãe. Mas aqui está Deus como um Pai perfeito, contendo nele tudo aquilo que um pai de fato deve conter e para muito além, o seu amor, o seu cuidado, o seu interesse paternal pelos seus filhos e filhas. É desta maneira que o Senhor Jesus Cristo aqui deseja que nós olhemos para o nosso Deus como um Pai Celestial. Isso irá marcar neste capítulo 6 algo muito importante, a proximidade de Deus em nossa vida cristã. E a figura que se forma aqui neste capítulo é a do cidadão do reino. Cristo está lidando com o caráter do cidadão do reino neste sermão, a vida, a justiça do cidadão do reino. Ele começa falando sobre deles é o reino de Deus, nas bem-aventuranças, e ele continua lidando com os cidadãos do reino. Deixe-me fazer este parênteses recapitulativo aqui. Você se recorda que este sermão do monte é um sermão dirigido à igreja, aos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Lá no versículo 1, Jesus vendo a multidão, no capítulo 5, Jesus olhando ali junto àquele lago da Galileia, ele observa no horizonte distante uma imensa, talvez a maior de todas as multidões que o cercou para o ouvir. Ele vê aquela multidão se aproximando dele. Ele sobe a uma inclinação de um morro, um monte, junto à beira do lago da Galileia.
Os seus discípulos se aproximam dele, ele se assenta em uma pequena penha e ele se dirige, e Mateus é muito específico em nos dizer que ele abre a sua boca, no versículo 2 do capítulo 5, João nos diz que ele dirige a sua face para os seus discípulos e começa então, a partir de então, a ensinar, a falar com eles. E esse sermão declarado naquele monte é um sermão primariamente dirigido a crentes em Jesus Cristo. O não convertido não pode receber, entender, viver estas palavras. Uma loucura para o não salvo. E nós temos visto em detalhes estas verdades. E nós marcamos mais uma vez que o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 6 agora, ele continua a se dirigir à sua igreja, a se dirigir a homens e mulheres, que podem afirmar que já passaram da morte para a vida, que já encontraram um lugar de arrependimento, que já encararam seus pecados e que já experimentaram o poder de Deus na salvação. Estas palavras são dirigidas ao seu povo. E é isso que ele está fazendo no capítulo de número 6, mais uma vez. E a figura que se forma agora neste capítulo de número 6 é a deste crente, deste cristão, deste cidadão do reino de Deus, vivendo a sua vida espiritual, marque isso, na presença, na própria presença de seu Deus, vivendo a vida salva em um relacionamento próximo, em uma submissão consciente, inteligente ao Deus que o vê, vivendo na presença de Deus. A vida espiritual de piedade é vivida, meus queridos irmãos e irmãs, na presença de nosso Deus. No capítulo anterior, 5, o Senhor mostra como o crente, o cidadão do reino, deve viver esta vida de piedade diante dos homens. E ele toma a lei de Deus, e nós aprendemos que o mesmo padrão moral colocado sobre o crente no Antigo Testamento continua sendo o mesmo padrão moral do crente no Novo Testamento. A lei moral nos 10 mandamentos não foi obliterada, não foi colocada de lado, porque Cristo não veio, diz ele, para destruir a lei, mas para cumpri-la, e para elevá-la e trazê-la de volta ao seu devido lugar. A reforma de Cristo é uma reforma, um retorno à forma, e ele contrasta o ensino da lei com um ensino farisaico dos escribas e fariseus. E todas as vezes que nós vemos ele dizendo, eu porém vos digo, nós sabemos que ele traz de volta o espírito da lei, o mesmo espírito entregue por Deus na lei no Antigo Testamento, como nós observamos com muitos detalhes. E aqui agora, neste capítulo de número 6, tendo lidado no capítulo anterior, como o crente vive a lei de Deus diante dos homens, como ele vive a sua vida espiritual na presença dos homens, agora aqui no capítulo 6, e essa é a grande mudança, ele passa a lidar com a vida espiritual do crente na presença de Deus, diante do seu Salvador, do seu Criador. Como o crente pratica a sua religião diante de Deus. A grande ênfase desse capítulo, mais uma vez, é o salvo, é o cristão, vivendo a sua vida de justiça, de piedade, a sua vida cristã, na própria presença de seu Deus. E a vida de um crente, a sua jornada deste lado do céu, antes de entrar na eternidade, é vista aqui neste capítulo como tendo dois lados. Eu tenho certeza que você percebeu isso. A primeira parte deste capítulo 6 mostra ou apresenta, digamos, a vida religiosa do crente. Tudo aquilo que está ligado ao nosso relacionamento com Deus, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso andar com Deus. Do versículo 1 ao versículo 18, o Senhor Jesus Cristo está lidando com este lado da vida cristã, sua vida religiosa, tudo aquilo que envolve a piedade do crente, o cultivo de sua alma, a sua adoração, o seu serviço, o aperfeiçoamento da sua certeza de salvação e vocação, tudo que encompassa, usamos esse termo, a vida religiosa do cristão, sua jornada em direção ao céu como um filho de Deus andando com seu Pai celestial. E a segunda parte deste capítulo 6, a partir do versículo 19 em diante, o foco do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, está na vida terrena agora do crente. O seu relacionamento, o relacionamento de um salvo com a sua vida em volta, enquanto ele jorna deste lado do céu para o céu. O foco está na passagem do cristão por este mundo. Já não é tanto o crente em sua religião, nessa segunda metade, já não é tanto a sua ligação religiosa, o elemento espiritual, mas o salvo como que lidando, interagindo com esta vida que nós temos que viver e interagir. O crente como um indivíduo, o crente em seus cuidados ordinários,
da vida diária, na preocupação com sua subsistência, com sua comida, com o pagamento do seu aluguel, com a criação dos seus filhos, com abrigo, com saúde, com o que tens de comer, com o que tens de beber, com o que tens de vestir. O crente em seu relacionamento com esta vida, nesta jornada, neste corpo, deste lado do céu. Aqui estão os dois lados deste capítulo de número 6. Na primeira parte, o Senhor fala sobre o relacionamento espiritual, ou melhor, a religião do crente, o seu relacionamento direto com seu Deus. Na segunda parte, ele lida com a vida deste crente em relação aos cuidados necessários e legítimos desta vida. A sua vida terrena, com a vida em volta, enquanto jorna para o céu. Sua passagem por este mundo já não é tanto o crente e a religião. Na primeira parte, sua vida religiosa, nós vimos, ele lidará do versículo 1 ao versículo 18, será a nossa primeira ênfase nesta manhã. E a segunda parte, a partir do versículo 19 a 34. E é dessa maneira que esse capítulo é dividido. A parte mais diretamente religiosa da vida cristã, então na sequência a parte mais terrenal da vida do cristão nesta jornada para a eternidade. E essa é uma divisão, creio eu, muito importante. Meus queridos, por quê? Porque marque isso em seu estudo das Escrituras. Muitos parecem não perceber isso hoje. É por isso que nós cremos e preferimos a pregação expositiva consecutiva da Palavra de Deus. Porque nós sabemos e entendemos que Deus não somente inspirou o conteúdo da Bíblia, as verdades, as declarações contidas na Bíblia, mas Ele também, marque isso, inspirou a estrutura em que essas verdades são propostas para nós. A própria estrutura do texto é inspirada pelo Espírito. Assim, quem sou eu como um pregador para impor sobre a estrutura do texto uma superestrutura artificial? E pegar esse texto e confundi-lo e misturá-lo. Assim, as divisões que nós temos no texto da Palavra de Deus foram pensadas pelo Espírito. E essas divisões que nós temos aqui em particular nesse capítulo 6, a vida espiritual do crente em relacionamento com o seu Senhor e a vida do crente em sua jornada foi colocada por Deus de maneira proposital para nós. E nós devemos seguir também a estrutura inspirada pelo Espírito. É muito melhor para nós. Bem, nós damos graças a Deus por este livro divino que é a Bíblia. Que livro maravilhoso é a Palavra de Deus. Quanto mais nós cavamos e perscrutamos nessas páginas, nós percebemos o brilho imanente, espiritual, divino que há nessas páginas eternas. E esse livro ele mostra que o crente também ele tem um relacionamento com o mundo físico em sua volta. Porque, querido, o crente ele não é um eremita, ele não é um monge isolado do mundo. O verdadeiro cristão, um cidadão do reino, aqui não é alguém que não é tocado pelas preocupações terrenas deste mundo. Nós somos tocados sim por essas preocupações. O que comer, o que vestir, onde me abrigar, a saúde. Não há maior falácia em nossos dias do que a ideia de que um crente em Jesus Cristo, isso é promovido em todo lugar hoje, de que um crente em Jesus Cristo é uma pessoa isenta de problemas, de preocupações, de perdas, de catástrofes, de calamidades, de enfermidades. Não, nós não somos isentos, nós estamos debaixo dessas coisas. Porque nós vivemos em um mundo amaldiçoado pelo pecado, em um corpo amaldiçoado pelo pecado, e nós nos submetemos, estamos debaixo de vírus, de bactérias, de acidentes, de balas perdidas, de relâmpagos e de todo tipo de coisa, de pessoas desonestas. Nós não estamos isentos destas coisas, diz a Palavra de Deus. A vida cristã não é somente uma questão ligada às coisas espirituais. A vida cristã, na verdade, é permeada por dificuldades físicas, materiais, por perdas, por provações, por perplexidades. O lidar com as coisas que nos cercam, as pessoas, o cuidado de nosso corpo, coisas que você deve lidar diariamente. A vida cristã envolve isso, porque graça e natureza andam juntos. O grande erro da chamada igreja cristã medieval foi separar estas duas coisas e dizer que graça e natureza são separados. E se eu quero viver uma vida piamente para o Senhor, completamente para o Senhor, então eu tenho que sair do mundo, subir no monte, ir para o meio do mato, me isolar num monastério e viver longe deste mundo para viver a graça de Deus. Mas nós aprendemos na Palavra de Deus, em particular neste capítulo tão maravilhoso, que graça, vida espiritual e natureza, o cuidado da vida andam de mão dadas. E é nesta vida, neste corpo, no nosso lidar diário, no trabalho com as pessoas, que a graça de Deus se manifesta em nós e nós vivemos a vida espiritual. E não há nada mais característico do que esta verdade neste capítulo de número 6. Como nós precisamos da Bíblia, não é? É um livro onde Deus lida em detalhes
com essas coisas terrenas. Nós estamos cercados de preocupações terrenas e materiais. Assim, nós precisamos da Bíblia. Nós precisamos de um livro como esse, onde Deus, nosso Criador, nos diga com detalhes como lidar com essas coisas terrenas dessa jornada e não ser engolidos por elas, não ser abatido por elas, como encarar e lidar essas coisas terrenas, essas preocupações materiais e terrenas e esses cuidados, e como fazer isso, é claro, como crentes em Jesus Cristo, como pessoas que têm acesso ao nosso Deus em oração e que têm um Deus que é um Pai celestial. Isso é claro aqui. Isso é claro nas cartas apostólicas. Nós vemos o tempo todo Paulo e os demais apóstolos lidando com essas coisas. O crente no local de trabalho, o crente como pai, como mãe, como esposo, como marido, como empregado, como empregador, na rua, no campo, na viagem. A vida da graça de Deus ao longo desta jornada espiritual. E você irá concordar comigo que nós agora chegamos mais uma vez diante de uma porção das Escrituras nesse sermão tão profundo do Senhor Jesus, o Sermão do Monte, preparada por Deus, meu querido amigo, para demolir o ego e fortalecer o homem interior regenerado. Quanto mais nós seguimos adiante nesses versículos do Sermão do Monte, mais nós somos confrontados com a sabedoria de Deus. Parece que foi pensado por Deus esse capítulo 6. Parece não, de fato foi. Pensado por Deus para promover humildade espiritual. Porque esse capítulo, ele opera, pense você dessa maneira, ele parece operar como um espelho espiritual que Deus coloca diante de cada um de nós. Me ajuda a conhecer a mim mesmo, esse capítulo 6. Me ajuda a conhecer a mim mesmo como de fato eu sou, não como eu imagino, como eu penso, mas como o espelho diz, como a balança diz, como o exame diz quem eu sou. Esse capítulo traz a realidade de quem eu sou e me ajuda a me afastar, colocar de lado as nossas ideias imaginárias, não é, super elevadas que nós temos sobre nós mesmos. Esse é um capítulo tão importante, ele traz a realidade sobre nós, diante de nós. É como se você saísse de si mesmo por um momento, esse capítulo ajuda a fazer isso, e ficasse se observando de longe com um olhar crítico, essa pessoa que é você, como você vive, como você se comporta, como você anda. Esse capítulo faz exatamente isso. Um crente, meu querido irmão, deve ser alguém que deve conhecer a si mesmo, como de fato é. E esse capítulo nos ajuda com isso. Me ajuda a examinar o meu coração. E esse é um exame doloroso, eu devo dizer. Autoexame é algo doloroso, não é verdade? A pessoa não salva, ela não gosta de autoexame. Ela se afasta disso, ela evita isso. Ter uma opinião real, certa sobre si mesmo. Porque o não convertido, eu era assim, você era assim. Nós precisamos, para conseguir viver com nós mesmos neste mundo, de uma opinião idealizada sobre nós. Para conseguir viver dentro de nós mesmos. Nós não conseguiríamos encarar o nosso fracasso, a nossa inadequação nesta vida. É por isso que nós vivemos hoje na era do aumente a sua autoestima. Nunca houve uma geração como a nossa, em que o foco na suposta autoestima é tão grande, não é? Tudo parece para ser usado para aumentar a autoestima. A ideia da autoestima é utilizada como uma estratégia de marketing de venda. Compre, faça bem a si mesmo, isso vai ser bom. Faça isso, você merece. Você vê isso em todo lugar. Em todas as coisas, a era da autoestima. O não convertido, ele não gosta de um autoexame espiritual, ele não consegue encarar estas coisas, mas o crente é alguém que deseja conhecer a si mesmo, como é conhecido por Deus, porque ele anseia melhorar, porque o verdadeiro crente tem uma fome, uma sede de justiça na alma, de uma vida reta diante de Deus, de uma religião sincera, da hipocrisia ser lançado fora, da máscara do teatro da vida ser lançado fora, uma vida real com um Deus real. O crente deseja, almeja profundamente isso. Esse é um desejo profundo na alma de um crente, chamado aqui de fome e sede por justiça, no capítulo 5. Embora seja um exercício doloroso, graças a Deus por esse capítulo. Porque é somente quando nós encaramos a nós mesmos, nós olhamos a nós mesmos assim de fora, por assim dizer, que o crente então, ele de fato corre para o seu Pai Celestial em busca de graça para viver a vida cristã, para andar diante de Deus. E é então, e somente então, que verdadeiro amadurecimento começa a florescer em nossas vidas. Nosso foco será a primeira parte deste capítulo. Espero conseguirmos passar do versículo 1, porque há tanta coisa. A vida do salvo,
em sua religião diante de Deus. Bem, queridos amigos, mais uma vez, o que nós encaramos e vemos aqui é o Senhor Jesus Cristo contrastando a religião do coração espiritual com a religião externa dos escribas e fariseus. Você se recorda, parece que é uma declaração introdutória em toda essa segunda parte do Sermão do Monte, tendo terminado as bem-aventuranças. Parece que ele dá uma declaração introdutória. A partir dessa declaração ele começa a desdobrar o seu ensino. Está lá no capítulo 5, no versículo de número 20, ele diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E a partir de então ele passa a mostrar que justiça é essa, de que maneira o crente vive a lei de Deus. E aqui ele está contrastando outra vez a religião espiritual do coração com a religião externa dos escribas e fariseus. Mas deixe-me adverti-lo, quando nós falamos aqui sobre escribas e fariseus, não veja em sua mente homens de barba longa e de mantos longos. Veja que todo religioso não convertido, todo evangélico, todo cristão não convertido, homens e mulheres religiosos não convertidos, não nascidos de novo. É a justiça destes que é contrastada com a justiça do reino. O Senhor continua a desdobrar a sua declaração lá de 5:20. Não vos enganeis, se a vossa justiça não for maior do que dos evangélicos não convertidos, dos religiosos não convertidos, vocês estão dando prova, ele diz, que não tem lugar no reino dos céus. E assim ele diz essas palavras, eu quero conectá-las com o versículo 1, ele diz no versículo 20 do capítulo 5, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Versículo 1, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles, aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que estás nos céus. Você vê a conexão? Ele está lidando com a mesma questão. E nesse versículo 1, o Senhor abre essa parte do Sermão do Monte com uma grandiosa declaração. Meu querido, aqui está um átomo. Quebrar o átomo, não é? Traz tanta energia. E nesse pequeno versículo há tanto conteúdo que nós precisaríamos de muito tempo para lidar com cada elemento contido. É maravilhoso esse versículo. É uma declaração introdutória aqui no versículo 1. Uma declaração introdutória para toda a mensagem do capítulo 6. Veja esse versículo, encare ele como um princípio geral que regerá todas as palavras do capítulo 6. Governará a vida do crente. É um princípio geral que Cristo nos dá, que deve governar a vida de um crente. O Senhor continua a desdobrar essa declaração. Deve governar a minha vida religiosa, a minha vida terrena. Veja o versículo 1 então. Guardai-vos, diz o Salvador, de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, ou fazendo assim, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. E o princípio das palavras de Jesus, no versículo 1, que deve governar todo o nosso relacionamento com Deus, que ao contrário dos escribas e fariseus, dos evangélicos não convertidos, cristão não convertido, o princípio é que a piedade do crente, a religião do crente, não deve ser vivida como um show diante dos homens. Esse é o princípio aqui. Não deve ser vivida para ganhar a atenção das pessoas, a admiração das pessoas. Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Há uma dificuldade aqui, porque a palavra esmola, ela não é exatamente a mesma palavra esmola que você encontrará no versículo 2. No grego, esta palavra do versículo 1, traduzida como esmola, ela seria melhor traduzida como justiça, religião ou piedade. Ela é muito parecida no original com a palavra esmola, porque não se há a palavra esmola no grego, a palavra demonstração de justiça. E aqui ela é traduzida como esmola. Mas se você colocar a palavra justiça ou piedade no lugar de esmola, fica muito mais claro o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim. Leia comigo. Guardai-vos de fazer, performar a vossa piedade, a vossa religião diante dos homens, para serdes vistos por eles. Fazendo assim, não tendes galardão junto de vosso Pai que está no céu. Este é o princípio. E este é o princípio que percorrerá todo o capítulo 6, e esse é o princípio que deve governar a minha vida como um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E depois que ele declara o princípio introdutório,
Então ele passa imediatamente a exemplificar este princípio como ele é vivido. E ele dá então na sequência 3 exemplos da aplicação deste princípio. Esmolas, versículos 2 a 4, oração, versículo de 5 a 15, jejum, versículo de 16 a 18. Ele diz: guardai-vos de performar, de fazer a vossa piedade, religião diante dos homens, para serdes vistos por eles. E agora ele toma 3 exemplos da vida religiosa de um crente: esmolas, oração, jejum, para exemplificar esse princípio. E estes 3 exemplos, dados pelo Senhor Jesus Cristo, encompassam toda a vida religiosa do salvo. A maneira como o salvo pratica boas obras para com seu próximo, chamado aqui de caridade ou esmolas, a maneira como eu me aproximo de Deus em oração, em culto, em serviço, e a maneira de minha santificação, de minha luta contra a carne, colocada aqui em termos de jejum. Isso encompassa toda a vida espiritual de um crente. E o princípio que deve permear como uma linha nas pedrinhas desse colar, juntando todas elas, é o versículo 1, quando o Senhor Jesus Cristo diz, é como se ele estivesse dizendo aos seus discípulos, ali naquele sermão do monte: eu darei para vocês um princípio que deve governar toda a vida espiritual do cidadão do reino, para que vocês não sejam como os fariseus e os escribas, que vivem a religião externa apenas, e não a religião do coração. E a minha palavra é esta: guardai-vos, cuidai, de não viver, de não fazer a vossa justiça, a vossa piedade diante dos homens, para serdes vistos por eles, porque fazendo assim, aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que estás nos céus. Então, na sequência, os 3 exemplos. E o princípio nós vimos, é um princípio que perpassa cada faceta da vida religiosa. E é este, que toda a vida religiosa, este é o grande princípio, é vivida, deixe-me usar esse termo, é performada diante dos olhos de Deus. Porque Deus é o Deus que tudo vê. Ele é o Deus que vê. Ele vê cada motivo, Ele vê cada intenção, Ele vê cada ação, cada gesto, cada pensamento, os desdobramentos de minhas ações. Deus vê o motivo real por trás das minhas ações. Ele é o Deus que vê. Teu Pai que vê em secreto, é um termo que será repetido várias vezes aqui. Ele está marcando exatamente isso. É repetido muitas vezes em conexão com piedade. Vivei a vossa vida espiritual desta maneira, porque teu Pai que vê em secreto, vê todas as coisas. Ele vê o que as pessoas não podem ver. Deus vê o que nós queremos disfarçar e ocultar. Ele vê todas as coisas. Em minha piedade, em meu culto ao Senhor, em meu serviço ao Senhor, em sua casa, Ele vê o que está em secreto. Ele é o Pai Celestial. Ele sabe o que seus filhos e filhas estão aprontando lá no quarto. Quando tudo está em silêncio e ninguém sabe o que está acontecendo, Ele vê todas as coisas. Teu Pai que vê em secreto, Ele vê o verdadeiro motivo da minha ação. Ele sabe se minha piedade é feita diante dos homens ou diante de Deus. E isso, meus queridos, se é feito para ganhar o respeito e a estima dos homens, o louvor e o elogio dos homens, disfarçado de culto e serviço ao próximo ou a Deus. Ele sabe muito bem, não há como disfarçar, não há como ocultar as coisas diante de Deus. Ou se o meu culto, se a minha ação, se a minha vida religiosa, embora feita na presença dos homens, é dirigido inteiramente a Deus, que é o Deus que vê todas as coisas em secreto. E isso que está aqui neste versículo: guardai-vos de fazer a vossa piedade diante dos homens. Guardai-vos. Mas será que este princípio, talvez alguém se pergunte, não é um princípio contraditório, pastor? Será que o Salvador não está aqui se contradizendo ao dizer isso? Parece estranho, eu acabei de ler e estudar no capítulo anterior algo tão diferente. Nós acabamos de aprender que as nossas obras devem de fato serem feitas diante dos homens, não é isso? Capítulo 5, versículo de número 16, o Senhor diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E aqui ele diz: guardai-vos de fazer as vossas obras, piedade, religião, diante dos homens. Eu não entendo. Eu não sei o que fazer aqui. O que eu devo fazer? Porque se eu for ser caridoso em secreto, orar em secreto, jejuar em secreto, viver em religião em secreto, como as pessoas vão glorificar a Deus? Como diz o versículo 16 do capítulo 5, a Bíblia nunca se contradiz.
Porque não é uma questão de fazer uma ou outra coisa, não é contradição, é diferença. As duas coisas. O crente deve viver a sua vida de tal maneira, e sempre lembrar disso, que a sua vida, ele não vive a sua vida, e não faz as coisas que faz na religião, para atrair a atenção das pessoas para si mesmo. Esse é o princípio do capítulo 5:16. Ele não deve ser uma pessoa que tem olhos na frente, atrás, do lado, enquanto está fazendo as coisas, está olhando assim, está olhando para cá, para acolá. Ele não deve ser uma pessoa autopercebida de si mesmo, como sendo visto e observado naquilo que ele faz, naquilo que ele vive. Nem muito menos fingir que não está autopercebido, fingir que está fazendo para não ver, porque o seu Pai Celestial é um Pai que vê em secreto. Ele é alguém que evita performar sua caridade, sua piedade diante dos holofotes dos olhos das pessoas que estão em volta. É alguém que não busca o momento da audiência para expressar sua piedade. Suas boas ações desinteressadas não são expressas diante da multidão e da plateia. A sua religiosidade, porque ele sabe, ela sabe, ele está consciente em sua mente e em seu coração que o seu Pai Celestial é um Deus que vê em secreto. Que princípio, não é? Isso aqui rebenta e demole toda a religião superficial, mecânica, humana. E coloca a religião no centro do coração humano, na alma, para com um Deus que, embora invisível, é um Deus que vê. E aqui está, meus queridos irmãos, o equilíbrio da vida cristã. A sua atenção, ou a atenção do crente, a atenção das pessoas é atraída para o crente pela qualidade da sua vida diante de Deus e dos homens. Mas ele não deve indicar ou atrair a atenção das pessoas para si mesmo. Sua atenção, ou a atenção das pessoas é atraída para ele pela qualidade da sua vida diante de Deus e dos homens. Mas ele não deve indicar, apontar, atrair a atenção para a sua pessoa. O problema não é sermos vistos pelos homens conforme vivemos nossa vida de piedade, mas sim o desejar ser visto pelos homens. Essa é a grande ênfase, este é o grande foco. E vivendo este princípio, ou estes dois princípios, 5:16 e 6:1, nós vamos evitar dois grandes extremos comuns na história do grande cristianismo como um todo. Nós não vamos, por um lado, nos tornar monges, freis e freiras, frades e freiras, tentando se isolar do mundo, não é? Tentando se isolar do mundo aos seus olhos, mas que curiosamente, estranhamente, gostam de vestir seus uniformes religiosos para que todo mundo veja que são pessoas religiosas especiais. Aí está a hipocrisia e o orgulho humano. E também nós não iremos agir como o típico religioso não convertido de nossos dias, o religioso da projeção do ego religioso na vitrine, o supercrente da vitrine do eu, ego. O hipócrita condenado por Cristo, e essa é a palavra que ele usa, hipócrita, ator da vida. O Senhor Jesus ensina que a nossa piedade tem em vista a aprovação de Deus e não a atenção e o louvor dos homens. Por isso, guardai-vos, diz o Salvador, de performar a vossa piedade diante dos homens, para serdes vistos por eles. Bem, o Senhor aqui, que Ele está realmente fazendo. Nós chegamos ao âmago da questão que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui mais uma vez, meus irmãos, é confrontando cada um de seus filhos e filhas com o problema do orgulho na religião, com o problema do orgulho na piedade. Guardai-vos, observe, isso transparece na declaração, guardai-vos de fazer vossa esmola, vossa piedade diante dos homens, para serdes vistos por eles. Talvez não haja, e você concordará comigo, um maior rival do amor que um crente deve a Deus do que o ego humano. O orgulho é o coração do pecado. Ele habita no coração do espírito do pecado. Esse perverso desejo humano
que deseja ser o centro de todas as coisas. Sua vontade, sua opinião, seu desejo, suas ideias serem cumpridas na terra e no céu. Seu desejo do coração humano, da velha natureza. E é a morte desta mente egoísta que deve acontecer. A morte deste ego que se exalta acima da vontade revelada por Deus na sua palavra, que o Evangelho exige. Meu querido amigo, quanto mais o tempo passa na minha vida pastoral e conversando com outros pastores bem mais experientes do que eu, parece que tudo se afunila a este ponto na vida cristã. O grande e absurdo orgulho e ego que há dentro de cada ser humano, que se exalta acima da vontade clara revelada por Deus na sua palavra. Uma rebelião absurda, gigantesca, grotesca. O grande prazer do rebelde não é o mal que ele causa, a destruição que ele causa, é o próprio prazer da rebelião. Isso está em nós, dentro de cada um de nós. Quando o Senhor Jesus Cristo, no início do seu ministério, reúne seus discípulos para ensiná-los sobre a qualidade do cristão, da vida do crente no reino, sobre a justiça do reino, sobre a vida do crente diante de Deus e dos homens do serviço, sabe o que ele diz? Como primeira coisa: guardai-vos de viver a vossa vida religiosa e piedade diante dos homens, para serdes vistos por eles. Como se ele dissesse: como médico de almas, eu sei muito bem o que está no coração humano, ninguém precisa me ensinar sobre o ser humano, eu sei muito bem sobre ele. E a minha primeira decisão, declaração clínica é essa: crente em Jesus Cristo, Filho de Deus, em seu culto ao Senhor, guardai-vos de performar vossa piedade diante dos homens, para serdes vistos por ele. Há um problema profundo e agudo aqui nessa questão apresentada pelo Salvador. E se nós não entendemos isso, nós não entenderemos o ensino do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. E as palavras do Mestre não serão ensino para nós. Sabe por quê? Porque quanto mais eu estudo a alma humana, o coração humano, e você também, você percebe que é um probleminha em nós, não é? Chamado auto-engano. E há certos padrões formados em nossa mente, que toda informação que entra, esses padrões querem formatar isso naquele negócio. Se nós não entendermos o que Jesus Cristo está dizendo, são preconcepções. Se nós não entendermos o que Jesus está dizendo aqui, nós não entenderemos o ensino do Salvador. E as palavras do Mestre não serão ensino para nós. Qual é o verdadeiro problema evidenciado neste versículo primeiro pelo Senhor Jesus? Não é uma questão, meu querido irmão, entre agradar a Deus ou agradar aos homens na vida religiosa. É muito mais profundo, é muito mais sutil. O ponto aqui em questão é entre agradar a Deus ou agradar a nós mesmos. É esse prazer insidioso que nós temos com a nossa própria importância, que envenena toda a nossa piedade, vida religiosa, serviço espiritual. Neste versículo agora, sobre este ângulo, não é entre agradar a Deus e os homens, é entre agradar a Deus ou nós mesmos. Guardai-vos de fazer a vossa piedade diante dos homens, para serdes vistos por eles. Você percebe a sutileza? Ele não está dizendo aqui: guardai-vos de viver a vida espiritual para agradar aos homens. É algo muito mais sutil, para agradar a nós mesmos. O orgulho e a autoapreciação, a autoprojeção está na essência, no âmago da mentalidade anti-Deus, anti-Bíblia, anti-Cristo. E homens e mulheres cheios de orgulho não podem amar a Deus, porque Deus ocupa o lugar que elas desejam ocupar. Assim, eu não posso amar a Deus de todo o coração. O orgulho e a autoapreciação, finalmente, na verdade, nos impede de amar qualquer coisa, qualquer pessoa, quem quer que seja, porque todas as pessoas passam a serem vistas como rivais da minha posição de honra. Por que há tantas brigas na chamada equipe de louvor? Não é por isso. Porque há tantas brigas na equipe de arte, brigas na sociedade feminina, picuinhas na sociedade dos homens, picuinhas na equipe daquilo. Porque todas as pessoas, para um orgulhoso, são vistas
como rivais da minha posição de honra neste local. Guardai-vos, diz o Salvador, de fazer a vossa piedade diante dos homens para serdes vistos por eles. Porque o orgulho, ou para o orgulho, todas as pessoas são rivais da minha posição de honra e do meu interesse pessoal na equipe. A coisa mais poderosa a respeito do orgulho é a sua sutileza. Essa é a grande característica danosa e poderosa do orgulho espiritual, a sua sutileza. Porque o orgulho, veja você, é um bicho tão terrível que ele pode se alimentar do próprio esforço que nós fazemos para matá-lo. A sutileza do orgulho é o seu grande mal. Deixa eu tentar exemplificar isso aqui. Você já viu a pessoa que deseja, com muito esforço, provar sua humildade? Oh, quão humilde eu sou uma pessoa assim, sou verdadeiro, eu não me importo com nada, eu posso comer, eu não como, se tiver comida eu como, se tiver não como, se tiver prato eu como sem prato, se só tiver o prato eu como o prato, eu sou assim, eu posso ficar 1 hora, 2 horas em pé, 3, 4, 5 horas. E sabe o que ela está fazendo? Naquilo que ela tenta provar a você que ela tem, naquilo exatamente ela prova que ela não tem o que ela deseja provar, humildade. Você percebe a sutileza do orgulho? Ele se alimenta de nosso próprio esforço em matá-lo. Você já viu pessoas que se gabam de sua vida pecaminosa antes da conversão, sobre a pretensão de quão pecadores eles eram? Eu era terrível, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu dormia, eu traía, eu fazia... Poxa, eu era terrível demais, eu era terrível demais. Eu me envergonho tanto disso, eu era terrível. Exaltando o pecado, exaltando aquela vida odienta, suja, imunda, que deve morrer e ficar enterrado, nem ter lápide e nem ter inscrição ali, nem saber onde está. Veja como é o orgulho, não é? Ele é sutil, ele é muito, muito sutil. A pessoa que se isola pelo pretexto de humildade, eu me isolo, eu não consigo estar com o povo de Deus, me assentar junto com o povo de Deus. É porque eu não consigo ter a minha opinião contradita pelas pessoas. E se eu sei que a minha opinião vai ser contradita, é melhor não estar lá, porque há pessoas que vão falar melhor do que eu, ser mais inteligente do que eu. É melhor que eu me isole. Eu não quero, eu sou uma pessoa muito reservada. Não posso estar onde as coisas me contradizem, onde as pessoas mais inteligentes são mais preparadas do que eu. É melhor me isolar, é melhor só conviver com pessoas que eu já sei, já medi, que são mais ignorantes do que eu possa falar e pôr minha autoridade. Que terrível, que absurdo, que grotesco e chocante é o orgulho. Ele se alimenta de nosso próprio esforço em tentar matá-lo. Você já viu, hoje em dia isso marca a internet, a vaidade, a autoprojeção da pessoa disfarçada de feminilidade ou masculinidade cristã puritana. É terrível, não é? E você entra nos blogs, hoje é esse modismo, né, de canais só feminino, só masculino, feminilidade puritana. Veja que puritano eu sou, as minhas unhas, o meu cabelo, eu sou uma foto, uma pintura de uma puritana deitada em flores, e os comentários, que cabelo lindo, que olho, que pele bonita, que coisa absurda, aquilo que parece ser, não é? A forma mais casual e despreocupada com o ego, eu sou muito puritano. Pode ser a forma mais sutil de autointeresse, autoprojeção do ego da minha pessoa. O orgulho é uma coisa tão chocante, e tão gritante, e tão assassina, e mortífera, e poderosa, e feia. O orgulhoso não vê isso, o orgulhoso nunca vê isso, todo mundo vê. Que Cristo Jesus decide em seu ensino primário, a sua igreja, lidar com o orgulho. O orgulho que derrubou um diabo do céu. E o orgulho que tem derrubado multidões de homens e mulheres. E o orgulho que destrói toda a vida que o Espírito traz. O orgulho é algo muito nocivo, porque é poderoso e sutil. É muito sutil o orgulho, a autoprojeção, porque o orgulho pode se alimentar do próprio esforço que fazemos para matá-lo. O orgulho não importa em ceder campo, desde que mantenha o controle. O orgulho é assim. Bem, queridos, deixe-me ser mais positivo então. Como escapar deste orgulho e autoapreciação que nos impede de amarmos a Deus e servi-lo com um coração purificado, e amar a igreja e o povo de Deus e almas necessitadas de fato?
Bem, não será primariamente em nos concentrarmos em nossa indignidade. Humildade verdadeira não consiste em pensar que você é desprezível todo o tempo. Sabe por quê? Porque mesmo nisso o orgulho pode encontrar lugar e transformar toda essa indignidade em autocomiseração. Eu, ego. É terrível, né, o orgulho? Como ele é incrível, né? Bem, consiste primeiramente, então, escapar desse orgulho, dessa autoprojeção, autoapreciação nisso, em esquecer-se de si mesmo. Esse é o primeiro passo. O orgulho só morre e definha quando o próprio eu é esquecido. E nós nos esquecemos de nós mesmos, e aqui está a resposta de Jesus Cristo. Tendo esquecido de nós mesmos, nós passamos então, e aqui é o ponto central, a perceber o nosso relacionamento com o nosso Deus. Porque esquecer de nós mesmos não é suficiente se nós não passarmos positivamente a perceber nosso relacionamento com o Pai Celestial que vê tudo em secreto. A questão suprema para nós na vida cristã é essa, meus irmãos. Estar apercebido, consciente, inteligentemente despertos quanto ao nosso relacionamento com Deus, vertical, com o Senhor. Esse de fato é a solução para o problema do orgulho espiritual e o orgulho em todas as formas. A grande razão da vitória do orgulho em nós, a nossa falha em vencê-lo, ele voltar, quando nós lutamos com ele, é que nós continuamos a esquecer o nosso relacionamento com o nosso Deus. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está trazendo a atenção desses discípulos. Ou colocando positivamente, nós não pensamos em nosso relacionamento com o nosso Deus, que é um ser pessoal, um Deus que vê. A nossa vida cristã, ela é vivida muitas vezes, não em termos de nosso relacionamento com Deus, mas em termos de Deus lá e eu cá, tentando viver a vida cristã neste mundo, de vez em quando me contactando espiritualmente com Ele. Não, esse é o grande mal. A vida cristã é um relacionamento pessoal com Deus. E o exemplo perfeito diante de nós é o próprio Salvador, o Senhor da Glória. É maravilhoso meditar sobre a pessoa e a vida do Senhor Jesus Cristo. E essa foi uma característica clara, vital, marcante da vida de Jesus Cristo. Ele viveu inteiramente a sua vida do início ao fim para o seu Pai Celestial. Ele mesmo disse: eu não vim a este mundo para fazer a minha própria vontade. Ele disse: eu não falo as minhas palavras, mas eu falo as palavras de Deus. Ele disse: eu não busco a minha própria honra, mas daquele que me enviou a este mundo. Você percebe essa característica marcante na personalidade do Senhor Jesus Cristo? E você percebe como essa característica marcante é vista em João Batista. É necessário que Ele aumente e que o eu diminua. A questão suprema para nós, queridos, é perceber nosso relacionamento com o nosso Deus. Essa de fato é a solução para o problema do orgulho espiritual. E o nosso relacionamento com Deus implica na seguinte verdade. E é isso que nós temos que lembrar sempre. Isso é enfatizado aqui pelo Senhor Jesus Cristo. A verdade é esta: que nós estamos sempre na presença de Deus. Nós estamos sempre na presença de nosso Deus. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós pensamos, neste exato momento sentado aqui, nós estamos na própria presença de nosso Deus. Tudo o que nós imaginamos é feito na presença de Deus, porque Deus é um Deus que vê. O meu Deus, tu és o Deus que me vê, diz Gênesis capítulo 16, versículo 13. Portanto, guardai-vos de fazer a vossa piedade diante dos homens, para serdes vistos por eles, porque teu Pai Celestial vê em secreto, e Ele é o Deus que tudo vê. E essas palavras são tão verdadeiras e tão profundas, e nós temos considerado elas em nossa primeira leitura nesta manhã. Palavras tão profundas e tão reais do Salmo 139. Senhor, Tu me sondaste e me cercastes.
Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar para onde quer que eu vou. O meu deitar tu conheces. Conhece todos os caminhos. Não havendo ainda palavra alguma em minha língua, antes que movimento, som, cheiro, forma, conteúdo se transforme em palavras, ele já sabe o roteiro. Não havendo ainda palavra alguma em minha boca, língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. Tu me cercas por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, esse conhecimento completo, é tão alto, eu não consigo possuir. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no abismo, no inferno, na minha cama, eis que ali tu estás também. Se tomar as asas da alva e for habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Se disser a luz e as trevas me encobrirão. Deus não me verá. Luz e trevas são uma coisa só. Lá em Moisés nos é dito que ele habita nas mais densas escuridões. Não há diferença para Deus. Nem ainda as trevas me encobrem de ti. A noite resplandece como um dia. As trevas e as luzes são para ti a mesma coisa, pois possuíste as minhas entranhas. Ele me conhece desde o início, por trás, por diante, do início ao fim. Ele conhece o fim desde o começo. Ele é o Deus que vê. Meu Deus, diz Moisés, tu és o Deus que me vê. Deus não é apenas o Deus que vê, Ele é o Deus que me vê. O Pai Celestial que me vê por nome, o Deus que me vê. Como poderia aquele crente se apropriar de algo que não lhe pertence, quando ele nutre um profundo senso inteligente e real de que seu Deus é o Deus que lhe vê? Como poderia aquele rapaz, aquela moça crente colocar seus olhos sobre algo altas horas da noite, impuro, quando ele tem um senso real de uma verdadeira religião real, que o seu próprio Deus é o Deus que lhe vê por nome? Como poderia um crente ter ambição de autoprojeção na obra do Senhor, quando ele sabe muito bem em seu relacionamento com Deus que seu Pai Celestial é um Deus que lhe vê? Como podem dois crentes fofocarem sobre um terceiro, irem para uma salinha, um salão, falar mal sobre um outro crente, quando eles sabem na sua alma e conhecem e experimentaram que o seu Deus é um Deus que vê? Eles não podem fazer isso, eles não irão fazer estas coisas, porque eles creem no que creem, eles sabem e experimentaram em sua vida que meu Deus é o Deus que me vê, por isso eu não posso, por isso eu não irei. Nisso consiste o santo temor a Deus, nisso consiste a verdadeira religião, nisso consiste a verdadeira piedade, meu querido amigo. Temor a Deus, piedade, é profundo respeito por Deus, é profundo amor por Deus, e a base da piedade é isso aqui, a certeza, uma consciência profunda de que meu Deus é o Deus que me vê. Nós estamos sempre na presença de Deus, sempre na presença de Deus. Bem, esse é um princípio fundamental para toda a nossa vida. Se você deseja um princípio norteador para todas as direções possíveis da tua vida, pense sempre constantemente nisso. Meu Deus é o Deus que me vê. Isso afetará a tua vida em absolutamente todas as coisas. Palavras, ações, motivações, pensamentos, preocupações, o futuro, tudo, tudo. Dizer a si mesmo, antes do início de cada dia, faça isso. Se você fizer isso hoje, ao longo das horas deste dia, tudo que me envolver, tudo que eu pensar, tudo que eu imaginar dentro de mim mesmo e conversar com mim mesmo será feito diante dos olhos do próprio Deus, do meu Pai Celestial, que é o Deus que me vê. Essa é a coisa fundamental. Essa é a coisa mais séria da vida de um crente. Nós estamos sempre, sempre na presença de Deus. Ele vê tudo, Ele sabe tudo, nós não escapamos da presença de Deus. A hipocrisia do hipócrita é imaginar que Deus não o vê, que Deus está longe, distante, que Ele pode escrever, falar, agir como se Deus estivesse em uma missão. E quando Ele voltar, eu sorrio, né, com o rosto vermelho e peço perdão. Esse é o hipócrita, esse é o crente não convertido, o cristão não convertido. É isso que Jesus está lhe dando aqui, dizer a si mesmo a cada dia. Se nós lembrarmos disso a cada dia, o orgulho irá evaporar.
O eu, ego irá definhar. O cinismo e a hipocrisia espiritual não conseguirá viver neste ambiente alcalino, assim por dizer. A autoadulação, a autopreocupação, a autoprojeção, a autocomiseração, porque a minha ambição não foi cumprida até agora, irá evaporar diante da presença de Deus, ou melhor, diante da realidade do pensamento que o meu Deus é o Deus que me vê. Isso irá purificar nossas vidas, nossos motivos, nossas ações. Isso irá formar verdadeira piedade, verdadeiro caráter dentro de nós. Queridos amigos, eu preciso concluir. Nós falamos e lemos muito em nossa geração sobre reavivamento espiritual e reforma, não é verdade? Palestras, livros, conferências, folders, cafés teológicos. Mas aqui está a raiz de um verdadeiro reavivamento e uma reforma espiritual na alma. A mortificação do ego, a percepção consciente e aplicada dessa verdade na vida individual de cada crente da igreja. Tu és o Deus que me vê. Eu não consigo no Brasil, em nossa geração, contemplar qualquer reavivamento, nem agora, nem no futuro breve. Uma geração de crentes hedonistas, crentes e líderes cujo desejo é o da projeção do ego e do rosto da pessoa nas suas partes. Tira agora desse ângulo, eu, ego. Eu não consigo ver isso. Que não se cansam de postar seus selfies e promover suas pessoas em suas páginas. Líderes que promovem mais o seu estilo, sua agenda, seus ministérios e personalidades marcantes, seus intelectos e preferências do que a pura palavra de Deus. Mas se nós, meus irmãos, praticarmos este princípio em nossa vida diária, meu Deus é o Deus que me vê. Então isso irá purificar nossas vidas e nossos motivos. Então um verdadeiro avivamento tomará lugar em nossa vida individual, em nossa igreja. Nós não precisamos de experiências espetaculares e confusas do meio confuso. Nós não precisamos de catarse emocional com muita música, passando por cima da mente direto ao nervo da emoção. Nós não precisamos de experiências espirituais maravilhosas e incompreensíveis, que irão resolver todos os problemas de nossa vida e do nosso corpo e de nossa mente. Se somente nós lembrarmos disso, isso irá afetar a nossa vida. Todo o nosso orgulho, toda a nossa pretensa, ego, egoísmo, autoadulação, autopreocupação, tudo que está errado conosco. O velho mal que reside em cada um de nós seria checado, tratado, mantido lá embaixo, com o conhecimento de que meu Deus toma nota, meu Deus vê, Ele conhece as intenções do meu coração. Isso gerará a verdadeira santificação, eu lhe garanto. Porque no momento que nós percebemos e assimilamos isso, então nós nos humildecemos de verdade. E então nós nos aproximamos de nosso Pai Celestial para receber graça para a vida diária, graça para viver a vida de piedade diante de Deus e dos homens. E é isso que nós precisamos. E é isso que nós desejamos. Eu tinha a intenção de ir além desse primeiro versículo nessa manhã. Mas nosso tempo se esgota. Eu sinto que é suficiente entesourarmos este princípio inicial dado pelo Senhor Jesus aqui, antes de considerar os 3 exemplos. Aqui está, meus queridos amigos, o princípio que irá guiar todo este capítulo. Guardai-vos do orgulho, de viver a vossa piedade diante dos homens para serdes vistos por Ele. Estas palavras do Salvador: meu Deus é o Deus que me vê. E o Senhor permitindo, no próximo domingo nós continuaremos esses 3 exemplos. Que Ele nos ajude, e Ele irá, se nós nos aproximarmos dEle assim.